Sejam todos bem-vindos para mais um tempo diante do Senhor, mais um tempo aos pés de Jesus, né? Mais um tempo experimentando da graça dele. Somos gratos por mais um ano que ele está nos dando de vida, somos gratos por podermos nos reunir novamente, né, em nome dele. É tão bom quando a gente anseia por estar reunidos e anseia por receber do Senhor o seu alimento, né? Então, vamos nos alegrar porque Ele tem cuidado de nós, independente das circunstâncias, independente de tudo que se agita ao nosso redor, de todas as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a verdade. Nós estávamos ali conversando a respeito de toda esse zum aí, principalmente nas redes sociais, por causa do vírus, do coronavírus, né? Nós precisamos, gente, ficar centrados na palavra de Deus. A palavra de Deus, pelo menos que dentro daquilo que eu já estudei, não fala que o mundo vai ser destruído, que o homem, o ser humano, vai ser dizimado através de um vírus. Nós sabemos que no final dos tempos vão existir terremotos, vão existir tempestades, vão existir enchentes, vão existir, sim, doenças. Tudo isso a palavra diz que vai acontecer, mas não que o ser humano vá morrer de um vírus e vá sumir o ser humano da face da terra. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, nós temos que nos ater à palavra. E o nosso papel durante esse tempo de preparação para a volta de Jesus é de intercessão, gente. Esse é o nosso papel. A igreja tem um papel de interceder, de liberar a palavra de vida, de liberar boa notícia. O evangelho a palavra evangelho significa boa notícia. Então, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele diz, vão e preguem a boa notícia de que há salvação em Cristo Jesus, de que há cura em Cristo Jesus, de que há restauração de vida em Cristo. É isso que nós temos que falar. E não ficar, agora isso, agora aquilo, e corre para cá, e ficam 500 mil mensagens e áudios e mais não sei o que, entupindo os celulares, entupindo as redes aí sociais, mas só para criar alarde e para distrair as pessoas. Porque na hora que a gente fica lendo um monte de coisa, a gente perdeu o tempo de estar intercedendo e clamando. Mas, como eu escrevi, na China existe uma igreja de Jesus Cristo, apesar de que ela não pode ser oficial por causa do regime de governo, ele permite uma igreja dentro de uns parâmetros lá dele, não permite a igreja como nós temos vivido. Então eles se reúnem assim, nas casas, na surdina, em lugares fechados, em lugares protegidos, mas existe uma igreja. E então o que nós precisamos é orar para que essas pessoas que fazem parte da igreja lá orem e clamem a Deus, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu venho e saro a nação. Essa é a palavra. Então nós temos que orar para que eles façam isso lá, enquanto nós fazemos aqui. Porque aí Deus vem com cura e com restauração. E não ficar anunciando e passando adiante mensagens que aterrorizam. Assim, gente, eu recebi um áudio onde a pessoa que gravou dizia, não saiam de casa, não tenham contato com pessoas estranhas, não falem com... Que é isso, gente? E não está escrito que nós vamos ter que tomar esse tipo de atitude no final. Porque a palavra diz, né, e essa eu acho uma palavra muito séria para a gente prestar atenção nela, está escrito que toda a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o que é essa manifestação? É nós fazermos o nosso papel de interceder, de levar a palavra de esperança, de declarar palavras de vida, de declarar a verdade e não ficarmos envolvidos por tantas bobagens que saem por aí. Amém, gente? Então, vamos
por isso que eu escrevi, por isso que eu peço que não fiquem mandando um monte de notícia que não sabem de onde vem. Não tem fonte, não tem referência, como aqueles vídeos que mostravam as pessoas caindo. Ninguém sabe de onde surgiu aquilo, ninguém sabe qual a origem daquelas filmagens. Então, para que nós vamos ficar nos impressionando com imagens que a gente não sabe de onde vem? Então, claro que temos que tomar cuidado, As pessoas que viajaram para a China, que estão voltando, nós vamos ter que, sem dúvida, tomar cuidados, né? Como cuidaríamos com qualquer outra epidemia, com qualquer outro vírus que surgisse. Existem cuidados que a gente tem que tomar, mas não ficar apavorados e ficar apavorando pessoas. Essa não é a postura do cristão, amém? Então, oi? E a infecção das vias respiratórias superiores, nada de desmaios, né? Não tem. Não, nada, deve ser de algum filme. Alguma coisa assim, tipo, aquela vez teve aquele Ebola, né? Aquele filme. Então, assim, já foram feitos muitos filmes a respeito de possíveis vírus ou prováveis vírus, né? Esse é transmissível como uma gripe, então, e ele ataca as vias aéreas superiores, ele não ataca... E viu que não existe nenhum menor de 15 anos que tenha pego o vírus. Isso eu não vi. Eu vi na televisão, no jornal. Então a gente tem que, né, gente, mas a nossa posição, então, nós temos que nos posicionar como intercessores e proclamadores das boas notícias. Senão, se nós entramos nisso e ficamos murmurando e reclamando e nos apavorando, quem vai levar a palavra de esperança? Não é verdade? Então, só um recado, né? Por causa até da mensagem que eu escrevi no grupo das famílias, para ver se parava, porque senão ia ser uma enxurrada de vídeos e de áudios sem a gente saber a procedência. Hein? Vamos orar e entregar essa noite para o Senhor, agradecendo por podermos estar reunidos, agradecendo que pela misericórdia dEle, Ele nos deu mais um dia para a gente viver. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por podermos estar aqui reunidos. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada por cada pessoa que Tu já trouxeste. Obrigada por todos que ainda hão de vir, Senhor. Obrigada por todos aqueles que anseiam, Senhor, pela Tua presença. Porque a Tua presença é lugar de refrigério, a Tua presença é lugar de fortalecimento, a Tua presença é lugar de bebermos da água da vida e termos vida e vida em abundância. Obrigada por isso, Senhor. É por esta razão que nos reunimos, para declarar quem Tu és e o quanto nós cremos no Teu cuidado para conosco. Obrigada, Jesus. Não foi por qualquer motivo que o Pai enviou o Filho. Não foi por qualquer motivo que o Filho deu a sua vida. Não foi por qualquer motivo que recebemos de graça o Espírito de Deus dentro de nós, que nos ensina todas as coisas e que nos dá a oportunidade a cada dia de chamarmos a Deus de Paizinho. Nada disso foi por acaso. Isso é fruto do amor de Deus e do projeto dele, que Ele não deixa de lado, Ele não desanima de nós, mesmo com todos os nossos erros, com todas as nossas fraquezas e fragilidades. Ele sabe que nós somos pó, que viemos do pó, que vamos voltar para o pó, mas que enquanto vivemos aqui, fomos chamados para sermos a imagem e semelhança dele, mostrando o seu amor, o seu perdão e a sua graça. Obrigada, Jesus, por isso. Por essa razão nós queremos te adorar, Senhor. Queremos declarar que Tu és Deus e Tu és soberano e todas as coisas estão debaixo do Teu cuidado. Entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos que recebas a nossa adoração e nos conduza pelo Teu Espírito à sala do trono, em nome de Jesus. Deus é Deus. Não importa a circunstância.
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja com louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu quero sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu quero sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente das suas circunstâncias, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Amém, Senhor, porque Tu és Deus e porque Tu estás acima de todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Tu estás acima das circunstâncias. Tu governas lá do Teu alto e sublime trono. Tu te inclinas para a terra e Tu governas todas as coisas, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos declarar que nunca foi sobre nós, que tudo é e sempre será a Teu respeito, para a Tua honra e para a Tua glória. É por isso que estamos aqui.
Senhor, ficar apegados em tudo que vivemos aqui, Senhor. Sejam os desafios, sejam as tristezas, sejam as alegrias, sejam os sucessos, Senhor. Porque isso tudo vai ficar. Quando tu voltares, Jesus, tu vais buscar a tua noiva, aquela que se santificou, aquela que se separou do mundo, aquela que se separou dessas coisas todas para centrar o seu coração, a sua mente em ti. Nós sabemos, Jesus, que tu estás voltando, que tu estás próximo. Sabemos que tantos sinais, tantas coisas têm acontecido que mostram, Senhor, o quanto está perto a tua vinda. E nós queremos, então, nos preparar para isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a firmarmos os nossos olhos na tua palavra. Ajuda-nos a estar no lugar de adoração. Ajuda-nos a estarmos sempre naquele lugar de repartir tudo o que temos e o que somos, Senhor, como tu fizeste conosco. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Com as coisas daqui.
voltando e Ele virá em glória. E Ele vem para nos buscar, para buscar os seus escolhidos, aqueles que têm um compromisso com Ele, aqueles que têm um compromisso com a sua palavra, aqueles que têm um compromisso com a verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui, porque temos um compromisso com a verdade. Temos um compromisso contigo, Senhor, por isso nos reunimos aqui neste lugar. Temos um compromisso com o corpo de Cristo, que vai ser o que vai ser levado da terra para se encontrar com Jesus nos ares e depois reinar com Ele por 1000 anos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse privilégio e queremos entregar mais uma vez este tempo nas tuas mãos. Somos gratos, Senhor, pelas crianças que estão conosco. Somos gratos, Senhor, pelos pais que trazem as suas crianças, Senhor, por aqueles que trazem, mesmo não sendo os pais, por todos aqueles que entendem a importância das crianças aprenderem da tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, e te glorificamos por todos os que estão aqui na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só fazer uma colocação para vocês. Não sei quem são daqui, aficionados pela Netflix, pelas séries da Netflix, mas eu quero deixar um recado que existe uma série da Netflix que foi lançada no dia 1º de janeiro, chamado Messiah, ou Messias. Está na primeira temporada, tem 10 episódios. Se alguém se aventurar a ver, ela fala de um Messias que está vindo dentro de um contexto do Oriente Médio, fazendo milagres, fazendo sinais, maravilhas, tentando conduzir as pessoas, mas não se enganem, aquele não é o Messias e Jesus não vai voltar dessa forma. Se alguém quiser ver a série, confira com a palavra. Se você está seguro de que você conhece a palavra de Deus, pode ver que não vai causar confusão na sua mente. Muitas pessoas, muitos cristãos entendem que a figura lá que está sendo apresentada pode ser Jesus, mas não, Jesus vai voltar em glória. Quando Jesus voltar, Ele vai vir e todo olho verá em glória. Ele virá para buscar a sua igreja, não mais para curar pessoas, não mais para fazer milagres, não mais para a salvação. Ele vai vir tirar a sua igreja e com a sua igreja julgar tudo que está na terra. Então, é interessante a série, Walter e eu vimos os 10 episódios, porque existe um bafafá, assim, né? Uma conversa, e algumas pessoas impressionadas, que talvez possa ser assim ou não, né? Durante esses episódios, ele é desmascarado, a pessoa que se faz de Messias, mas só que ele acaba ressurgindo mesmo depois de desmascarado, e ele engana o pastor, engana a família do pastor, engana multidão de pessoas, porque essas pessoas vão atrás dos sinais. Mas é muito interessante que vocês, se alguém for assistir, que tenha desde o início a certeza. Ele é um pouco pesado, não deixem crianças ver, é bastante pesada toda a história, porque passa no Oriente Médio, ali naquela situação de refugiados sírios, tentando toda a briga da Palestina com Israel, então muitas cenas de guerra pesadas, né? Muitas cenas de pobreza, de passar fome, de coisas assim. Mas mostra um Messias que é esperado pelos islâmicos, esperado pelos cristãos, só que os cristãos são enganados, porque não conhecem a verdade, porque não se atêm à palavra, e aí vão de novo pelos sinais. Então, vai se desenvolver em mais temporadas essa série, né? Então, sabe lá o que tudo mais eles vão inventar para enganar, se possível, os eleitos. Não esqueçam disso. No final dos tempos, a estratégia de Satanás é vir como um anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos.
Então nós precisamos desta luz para não sermos enganados. Amém? Então, as crianças querem ir para dentro? Quer ficar aqui? Ou querem ficar aqui? Eu vou hoje falar, dando uma continuidade ao tema da semana passada, sobre raízes profundas, só que nós vamos falar sobre a história de um menino que desenvolveu, que cresceu e foi transformado porque ele tinha o seu tempo no lugar secreto. Então, como as crianças são só o Samuel que é o menor, os outros todos têm condição de entender o que vai ser ministrado, então podem permanecer aqui. Bom, gente? Então prestem atenção, gente. Sentem-se confortavelmente. Então, vou fazer só uma retrospectiva do que falamos na semana passada. Na verdade, desde o início deste ano, a palavra de Deus para nós é a palavra de Efésios 3,17. Portanto, habite Cristo em vossos corações pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de que possamos conhecer o amor de Deus e mostrar o amor de Deus para todos os que estão ao nosso redor. Então, nós estamos concentrando a nossa reflexão nesse início de ano sobre o que é ter raiz, o que são raízes para essas raízes ali, arraigados e alicerçados em amor. Que raízes são essas? Como elas se desenvolvem na nossa vida? É isso que nós estamos refletindo antes de voltarmos para os nossos estudos da apostila de fundamentos. Amém, gente? Então, falando sobre a semana passada, então, quando eu pedi para Deus que nos ensinasse a respeito de raízes, o Senhor me fez lembrar do Salmo 92, do versículo 12 ao 14, podem abrir para ler. Salmo 92. Para as pessoas que já ouviram a semana passada, eu não vou repetir tudo que foi falado, vou fazer só um apanhado para que a gente possa dar continuidade. Salmo 92, versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O justo, todo aquele que foi justificado através da fé em Jesus Cristo, trazendo para o nosso tempo de hoje. Justos naquela época eram os escolhidos de Deus, do povo de Deus, que obedeciam aos seus mandamentos, que obedeciam a sua palavra. Hoje, nós fomos justificados porque Jesus pagou o preço do nosso pecado e nos apresenta diante do Pai nele. Então, nós somos esses justos. E aqui existe uma afirmação, uma comparação do justo com dois tipos de árvore, com a palmeira e com o cedro. Rapidamente falamos que a semelhança da palmeira é que a palmeira dá frutos em cacho. Então, nós, como justos, se permanecemos no Senhor, somos chamados para frutificar em cachos. Não é dar um fruto de vida transformada, nem um fruto de levar pessoas a Cristo, é cacho de frutos. Amém, gente? Então, temos que olhar para as nossas vidas e procurar ver se estamos frutificando, porque é assim que o Senhor nos vê. Mas nós nos ativemos a história do cedro do Líbano, porque o cedro do Líbano, ele tem uma peculiaridade. Ele é uma árvore frondosa, é uma árvore imponente, ele é uma árvore forte, ele é uma árvore resistente, ele pode viver 1.000 a 4.000 anos, então ele tem longevidade, mas ele tem uma característica especial. Ele cresce, quando a semente germina na terra, ele cresce nos 3 primeiros anos, 5 centímetros acima
do solo e 1,5 metros as suas raízes se aprofundam. Então, o que é que dá todas essas características tão especiais para essa árvore chamada cedro? O que dá as características são as suas raízes. Por que são raízes profundas? Porque ele busca as águas de profundidade, ele busca as águas puras lá dos lençóis freáticos, que estão nas camadas mais internas lá da terra, que vão cada vez mais profundo. Isso significa que o cedro não depende da água da chuva. A água que é o seu alimento, a água que transporta todos os nutrientes da terra para a planta, não depende de chuvas, ou seja, não depende do exterior. Porque o seu interior é que dá toda essa alimentação, essa sustentação e essa firmeza. Falamos também, então, que raízes têm a ver, olhando para nós, se Deus nos compara com essa planta, Ele quer que em nós também existam raízes profundas. Gente, a raiz é a parte da árvore que não aparece, salvo nas plantas que têm raízes aéreas, né? Algumas que têm raízes aéreas. As árvores, elas têm raízes para baixo da terra, né? Então, ninguém vê. As raízes nossas, dos justos, tem que ser aquelas que só Deus vê. E Ele vê se nós estamos tendo raízes que nos vão nos dar firmeza, como o cedro. O cedro cresce ao longo de 40 anos. Com 40 anos é que ele tem a sua idade adulta e ali ele começa a frutificar. E nós também, Deus nos olha para que a gente tenha um crescimento externo, pode até ser lento, mas interno precisa ser profundo. Raízes, então, são algo que nos dão sustentação. Com o que nós comparamos raízes com a nossa vida? Com vínculos que nós estabelecemos como cristãos. Que tipo de vínculo nós precisamos estabelecer para que a gente se desenvolva e cresça, amadureça e frutifique? Nós precisamos, em primeiro lugar, de vínculo com Jesus Cristo. É tão interessante porque a palavra de Deus compara a nossa história com árvores. Jesus, ele é a árvore da vida. Jesus, para nós, é a videira verdadeira. Então, Jesus é aquela árvore lá no Apocalipse, que vai dar fruto todos os meses do ano, que as folhas serão cura para todos os povos. Então, e nós, nele, vamos participar de tudo isso. Então, quando nós somos comparados a árvores, nós precisamos entender, precisamos buscar entender, porque Deus não faz comparações à toa na palavra dele. Não é por acaso que somos comparados com árvores. Nós precisamos, então, ter um crescimento ao longo da nossa vida com o Senhor, cada vez mais profundo. Gente, a raiz do cedro, isso falei a semana passada, a raiz do cedro, na medida em que ela vai se aprofundando, quando ela encontra um obstáculo, ela contorna o obstáculo e continua crescendo, aprofundando até poder beber das águas cristalinas e puras da profundidade. Então, é assim que o Senhor nos vê, tendo esse tipo de crescimento, de aprofundar até beber das águas puras. Que águas puras são essas? Quem é a fonte de água viva? Quem é a água de profundidade? Quem é a única água totalmente limpa? Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, o nosso vínculo, a nossa raiz, ela tem que se estender na direção de Jesus Cristo. Vejam, as árvores não gemem nem sofrem para que as suas raízes cresçam, porque esse crescimento vem do Criador. Elas só precisam permanecer no lugar que ele lhes plantou.
As árvores, não vemos árvores circulando pelo jardim. Ah, não gostei desse lugar, agora vou mudar porque lá vou ter mais sol, porque lá vou ter mais sombra, porque lá vai ter mais chuva. Não vemos isso. É assim que o Senhor nos vê, também não desse jeito, buscando aquilo que a gente acha que é o melhor. Porque aonde Ele nos planta, Ele vai fazer crescer as nossas raízes. Se nós, em primeiro lugar, buscarmos um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo. Esse é o primeiro vínculo. Fruto deste relacionamento com Jesus Cristo, nós vamos poder ter uma outra raiz, que é o de relacionamento, de vínculo uns com os outros, de considerar o outro tão importante quanto a minha vida, de me preocupar com a outra pessoa que Deus colocou na minha vida em cada momento dela. Existem pessoas que nos acompanham para toda a vida e existem pessoas que têm momentos que fazem parte da nossa vida. Mas em todas essas circunstâncias, nós precisamos ter vínculos com essas pessoas, preocupar-se, querer se relacionar com elas. Terceiro vínculo, terceira raiz que a gente precisa desenvolver, deixar que Deus desenvolva em nós, é o vínculo na igreja. Igreja, eu digo a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Nós precisamos ter o entendimento de que todos nós que fomos chamados, fazemos parte da igreja, independente de onde congregamos, e todos nós precisamos nos ajudar uns aos outros, nos respeitar e ter realmente um desejo de nos relacionarmos uns com os outros, porque senão nós não seremos igreja. E Jesus vai vir buscar a igreja, Ele não vai vir buscar cada um de nós isoladamente. Ele vai olhar e chamar a igreja dele, né? Quando houver a trombeta, olha lá em 1 Tessalonicenses, quando houver a trombeta, quando o toque da trombeta soar e Jesus descer com os seus anjos para se encontrar com a igreja vai como um todo e não como uma pessoa. Desta forma que precisamos pensar e nos preparar para isso. Então precisamos ter vínculos com a igreja, sermos suporte uns dos outros, darmos aquilo que eu tenho, eu posso compartilhar com aquele que não tem. Aquilo que o outro tem, ele compartilha comigo. Isso é um vínculo de corpo de Cristo. Por isso existem ministérios diferentes, por isso existem congregações com linhas diferentes de trabalho, de serviço. O vínculo na igreja, gente, é para servir uns aos outros. Foi o que Jesus mostrou para os 12 apóstolos dele naquele momento onde ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou o que é servir, para que todos fizessem da mesma maneira. Amém? Esses vínculos todos, eles têm que ser vividos em Cristo. Não porque eu tenho amizade, não porque eu gosto da pessoa, não porque eu simpatizo, mas porque ela é minha irmã em Cristo, ele é meu irmão em Cristo, ele tem o mesmo Deus, o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma vocação para a qual foi chamado. Então ele é meu irmão, o vínculo com ele não é por simpatia, não é porque eu gosto mais desse do que daquele, não, é porque nós somos chamados para sermos um em Cristo. E esses vínculos precisam ser desenvolvidos na palavra. Então temos mais um aspecto de vínculo, de raiz, que é na palavra. Porque é só na palavra que nós vamos poder estabelecer esse relacionamento, mesmo com aqueles irmãos que não estão aqui conosco, que não estão aqui neste lugar, mas estão em outros lugares. Eu fico maravilhada, mas maravilhada, quando o Senhor me mostra outras pessoas tendo o mesmo direcionamento que Ele está dando para nós. As mesmas palavras, às vezes a reflexão na mesma palavra. Isso é tão maravilhoso, gente, porque isso mostra que temos um vínculo na palavra. E é isso que nos sustenta. Podemos compartilhar porque estamos vinculados na palavra. Amém, gente? E mais, precisamos ter um vínculo nos compromissos que assumimos. Se eu assumo, nós, por exemplo, temos compromissos
com irmãos que Deus colocou na nossa vida, irmãos que são missionários fora da nação. O Senhor estabeleceu esses vínculos. O Senhor colocou no nosso coração e no deles um vínculo de amor e de relacionamento. O mínimo que nós podemos fazer, Walter e eu, é nos importar com eles e ajudá-los na medida em que podemos ajudar. Vínculos aqui, vínculos... É muito interessante, Walter e eu estamos comentando esses dias que a gente foi procurado, não sei se eu já falei aqui, por um rapaz que era um ex-dependente químico, um ex-dependente químico que foi tratado ali no TEMAP. Hoje ele e o irmão dele também eram um ex-dependente químico, o irmão é pastor e eles têm um centro de recuperação no Brilhante 1. E eles vieram nos visitar e aí eu me disse para o Walter, eu não sei por que Deus faz isso conosco, mas nós temos muitos vínculos com trabalhos de restauração de pessoas com dependência, seja da droga, seja do álcool. Temos todo o vínculo com o TEMAP, temos vínculo com outros, todo o trabalho do tempo do Voz de Muitas Águas, todo o trabalho que foi desenvolvido naquela ocasião, o meu contato inicial, o meu e do Walter, com pessoas ligadas à droga e à marginalidade decorrente da droga, foi no Voz de Muitas Águas. E assim Deus tem colocado na nossa vida, quando esse rapaz, que hoje é um rapaz recuperado, veio nos procurar, ele veio para me dizer que hoje ele está recuperado e que eles estão servindo a Deus e servindo na restauração de outras pessoas. Tem o vínculo, Deus trouxe o Valmir e a Angelita para o nosso meio e eles têm um vínculo com o desafio de Nova Trento. Então, Deus tem nos colocado essa oportunidade de estarmos servindo no corpo de Cristo, ligados com algo que não faz parte da minha história e da do Walter. Nunca tivemos nenhum caso, graças a Deus, na nossa família, nem na nossa história, mas Deus nos vinculou e nós temos um compromisso com essas pessoas de interceder e de ajudar na medida que Deus nos manda ajudar. Então, isso são raízes, isso nos sustenta, isso nos faz fortes e isso faz com que a gente frutifique. Amém, gente? Aí nós, falando dessas raízes, falando de vínculos, lembro que eu coloquei para vocês na semana passada, eu coloquei que Deus, Ele nos faz ouvir a voz dEle. Ele quer que a gente busque Jesus naquele lugar secreto para que a gente ouça a voz dEle. Lembro que lemos na semana passada Mateus 6, falando que o Senhor nos vê quando nós em secreto ofertamos, quando nós em secreto oramos, quando nós em secreto jejuamos. Ou seja, ofertar é dar de nós. Assim somos parecidos com Jesus que se deu a nós. Tá? E quando fazemos isso, temos que fazer sem que uma mão não veja a outra, não saiba da outra, porque é o Pai que vem em secreto quem nos recompensa. Quando oramos, é a mesma coisa. Temos sim orações como congregação, porque existem momentos que a igreja tem que orar para que as portas do inferno não prevaleçam contra o ataque que vem sobre ela. Mas existe o início da oração, que é aquela oração no secreto, no quarto, onde só o Pai vê. Existe também a questão do jejum, que o jejum, na verdade, não é só deixar de comer, o jejum é nos abstermos das coisas do mundo que nos dão prazer, daquelas coisas que achamos tão importantes para nós que achamos que não conseguimos ficar sem. Quando a gente se abstém disso, sem fazer alarde, o Senhor que nos vê em secreto nos recompensa. Hoje eu queria ver com vocês o que significa desenvolver e aprofundar raízes em um lugar secreto. O que é este lugar secreto? Muito mais do que um espaço físico, o lugar secreto é aquele momento onde eu me
afasto de todas as outras coisas para somente me encontrar com o Senhor. Então, para ilustrar isto, para que a gente possa entender como se processa isso nas nossas vidas, nós vamos hoje ler parte e refletir sobre a história de Samuel. Bem, então, vamos lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Bem, então eu vou primeiro contar um pouco da história de Samuel, porque senão nós teríamos que ler o capítulo 1, 2 e 3 para poder entender, e daí é muita coisa para ler. Vamos ler depois só o capítulo 3, parte dele. Mas quem foi Samuel? Existia no tempo, então, dos juízes, depois que o povo entrou na terra prometida, eles eram governados, na verdade, por juízes, que eram aqueles que faziam o papel que Moisés fez no deserto, né? Os juízes julgavam as causas das pessoas de acordo com a palavra de Deus. Esses juízes, todos eles vieram de uma linhagem escolhida por Deus. E essa história de Samuel, existia então um homem chamado Eucana, que era descendente da tribo de Levi. Levi é a tribo de Arão. Arão era o sacerdote. E Levi, levitas, vem do nome Levi, significa todos aqueles que servem na casa de Deus. É enganosa a colocação de que levita é cantor. Cantor é uma das funções. Instrumentista é uma das funções, mas levitas são todos, também os que armavam tenda, desarmavam tenda, também os que carregavam o material. Então, na igreja, hoje, levitas são todos os que servem, independente da forma como eles servem. Mas então, Eucana era dessa linhagem e ele tinha 2 mulheres. Era permitido a bigamia ou a poligamia? Não. A lei de Deus estabeleceu sempre um homem e uma mulher. Desde Adão, um homem e uma mulher se casam e formam uma família. Mas, pela lei cultural, pelo Código de Hammurabi, era possível que os homens tivessem um segundo casamento ou um terceiro, caso a esposa não lhe desse descendentes, para que ele não ficasse sem descendência, então ele podia se casar uma segunda ou uma terceira vez. E então Eucana era casado com Ana, e Ana era estéril. Aí ele casou com Penina, e Penina lhe deu uma porção de filhos. Claro que havia confusão naquela casa, porque aqui tinha filhos, debochava daqui não tinha filhos, e assim se desenrolou a história. E ela Ana sofria por causa dos deboches, além da tristeza, além da falta de realização como mulher. A mulher naquela época tinha um valor pela descendência que ela dava para o seu marido. Então, além de tudo isso, ela sofria essa humilhação constante da segunda esposa de Eucana. E Eucana, como todos os judeus, como todos do povo de Deus, ia anualmente para o lugar onde estava a Arca de Deus, a Arca da Aliança, para prestar o seu culto a Deus e levar a sua oferta a Deus. E numa dessas idas, Ana chegou lá naquele templo, chegou lá naquele lugar, e ela se derramou aos pés do Senhor, chorando a sua amargura, chorando de tristeza por não ter filhos, chorando de tristeza por sofrer aquela discriminação e ataque da outra mulher, sofrer por não ter filhos para dar para o seu marido. Ela chega diante de Deus e derrama o seu coração diante de Deus. E ali, quando ela está chorando e orando a Deus, ela faz um voto. E ela diz: Deus,
O meu coração está amargurado, a minha alma está sofrendo. Se tu atenderes o meu pedido e me deres um filho, eu consagrarei para teu serviço por toda a sua vida. Aí o sacerdote, que era o sacerdote Eli, o sacerdote olha para ela e vê ela balbuciando e chorando, e ele chega e diz: por que você está embriagada, mulher? Então o sacerdote não percebia a tristeza dela, não percebeu a tristeza dela e julgou-a como alguém que estivesse ali embriagada. E ela disse: não, Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher aflita de alma, amargurada de alma. E o meu desejo eu vim trazer aos pés de Deus aqui neste altar. E aí ele disse: bom, se você então não está embriagada, vá em paz e que o Senhor atenda o teu desejo. E aí ela toma isso. Ele era uma autoridade, ele era o sacerdote, ele era o representante de Deus, mesmo que ele não tivesse dado bola para ela, porque quantos anos ela foi e chorava, ele nem via. Naquele momento ele viu e ainda julgou, mas mesmo assim ela recebeu a palavra dele como uma palavra de Deus. E aí ela voltou com a família, com o marido, para sua casa, para sua terra, e ali ela teve um relacionamento com seu marido de intimidade, e Deus se lembrou dela, diz a palavra, e ela ficou grávida. No ano seguinte, quando o Eucana foi novamente para prestar o culto a Deus, ela ficou, porque o bebê era recém-nascido, e ela disse: eu vou ficar até que ele seja desmamado, e quando ele for desmamado, eu vou entregá-lo nas mãos do sacerdote. Sabe com quantos anos ele foi desmamado? 3 anos. Com 3 anos, ela pega uma oferta, um novilho de 3 anos, para oferecer para o Senhor em sacrifício, e ela faz uma túnica, uma roupinha, uma túnica talar, ou seja, uma túnica sacerdotal, porque ela havia consagrado o seu filho para o serviço do Senhor. E como eles vinham de uma linhagem de Levi, eles tinham essa possibilidade, ele tinha de ser um sacerdote, devido ao estabelecimento de Deus, de que aquela tribo, todos os descendentes, poderiam ser sacerdotes. E com 3 anos, então, ela vai e chega para ele e diz: eu sou aquela mulher que pediu por um filho, e o Senhor disse, me abençoou. E aqui está, eu prometi a Deus que eu o traria para que ele servisse na casa do Senhor. Gente, vocês já pensaram? 3 anos? O teu único filho, você levar, cumprir a tua promessa e levar e entregar na mão, sabe de quem? O sacerdote Eli era um homem de mais de 90 anos de idade, já quase cego. A palavra de Deus diz que era muito rara a palavra revelada através daquele sacerdote. Sabe por quê? Ele havia ungido os seus filhos também, sacerdotes, para continuar no seu lugar. E os seus filhos desonravam a Deus, porque os seus filhos maculavam o templo do Senhor, né? A tenda onde estava a arca. Como? Quando as pessoas levavam a oferta a cada ano, eles ficavam com parte da oferta para eles. Então, eles roubavam o que era ofertado para Deus, que era a gordura que precisava ser queimada, com uma oferta queimada para Deus. O que ele fazia? Eles, os filhos de Eli, eles ficavam com parte daquela oferta para eles. Então, existia roubo. Segundo, além do... Eles eram casados, né? Além de roubar, eles adulteravam com as mulheres que serviam no templo, ou seja, aquelas mulheres daquela tribo que foram separadas para servir no templo,
No serviço que era destinado para as mulheres, eles usavam como mulheres para si. Então, roubo e adultério dentro da casa de Deus, dentro, no meio do sacerdócio. E Eli, apesar de ver tudo isso, apesar de saber de tudo isso, ele apenas uma vez repreendeu os seus filhos, mas eles continuaram fazendo, não deram ouvidos para ele, e ele não assumiu a autoridade que ele tinha como pai e como sacerdote daquele lugar. Então, pensem vocês, você tem um único filho, um filho que você pediu e Deus te deu, e você entrega na mão de uns sacerdotes, um falho, o Eli, que já estava envelhecido e já entregue, desonrava a Deus porque não cumpriu até o fim a sua missão e permitia que os seus filhos profanassem o templo. Será que nós mandaríamos os nossos filhos para um lugar desse? O único filho? Aqui nós vemos a atitude de obediência de Ana e de Elcana àquilo que eles haviam prometido para Deus. E porque eles foram obedientes, Deus abençoou Ana com mais 6 filhos. Mas então agora vamos lá esse é o contexto. Então pensem vocês, aquela criança de 3 anos foi entregue na mão de Eli, que era Samuel. O nome Samuel, Ana diz, ele se chamará Samuel porque do Senhor eu o pedi e recebi. Mas a palavra Samuel vem derivada de Simeão e significa aquele que ouve. E agora vejam, crianças, o que significa, por que é importante que vocês estejam aqui. Porque é importante que a cada semana, pelo menos, vocês estejam aqui para ouvir a palavra de Deus. Vocês vão ver o que aconteceu com Samuel. Samuel era uma criança que mal sabia falar e andar, com 3 anos de idade, não é? Tinha tudo para aprender. Foi colocado na mão de um velho, quase cego, e dos filhos deste velho, que eram corruptos e que desonravam a casa de Deus. Mas Deus tinha um plano, como Deus tem para cada um de nós e para cada uma das crianças que estão aqui. A palavra de Deus não é chata. A palavra de Deus não é coisa que, ai, que chato ficar ouvindo. Não, a palavra de Deus é palavra de esperança. E aqui nós vamos ver por que ela é uma palavra de esperança, como Samuel se tornou grande, como ele é citado na palavra como um grande homem. O que aconteceu com ele? Vamos lá, no capítulo 3, nós vamos ler. Nós vamos ler do versículo 1. Procurem, as crianças também podem procurar e acompanhar, e vamos vendo a história deste menino que Deus levantou numa época em que a palavra de Deus praticamente não era mais pregada e as revelações estavam praticamente extintas. 1 Samuel 3, 1. O jovem Samuel, aqui ele já tinha crescido, né? Já não está mais menino, né? Ele já é um jovenzinho. Foi cuidado. A história diz que a mãe e o pai, quando iam todos os anos, a mãe levava uma túnica nova para ele. Ela passava o ano tecendo e levava. Eu creio que essa mãe, cada ponto, cada fio entrelaçado daquela túnica era uma oração pedindo que Deus cuidasse do filho dela. Ela sabia onde ela tinha deixado o seu filho, mas ela confiava em Deus e não nos homens. Amém? O jovem Samuel, então, aqui já era um jovenzinho, servia ao Senhor perante Eli. Ele era o sacerdote. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel
no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E esse respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli respondeu: eu não te chamei, vai deitar. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, meu filho, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor Deus que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas e manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim, Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe cobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali em Samuel. Gente, Samuel já conhecia o Senhor nesse tempo, quando Deus falou com ele? Não. Está escrito ali que ele ainda não tinha a palavra revelada. Mas aonde é que ele dormia? Junto com Eli, na casa de Eli? Onde que ele dormia? Ele dormia no templo, não era um templo construído de pedra, né? Era uma tenda. Ele dormia no templo de fronte da Arca da Aliança. O que significa isso? A Arca da Aliança, onde ela estava, a presença de Deus se manifestava. Então, ele estava aonde? No lugar onde a presença de Deus se manifesta. No lugar secreto. Naquele véu lá dentro, então, né? Ele estava lá nas portas onde só isso. Ele estava na frente, tinha aquele véu que depois foi rasgado, né? E a arca estava lá dentro. E ele ficava ali. Ele ficava, aqui diz que ele ficava ali até que a luz do candelabro se apagasse, né? Então ele ficava naquele lugar ali, no santo lugar. E depois tinha a cortina, e daí tinha o santo dos santos. Ali era o lugar. Então, aonde ele cresceu, gente? Diante da presença de Deus. Por que Deus o guardou? Por que Deus cuidou do seu crescimento? Por que ele não se contaminou com tudo aquilo que ele viu? Porque ele via as coisas que aconteciam. Ele não era
entendiam como as nossas crianças aqui veem hoje tudo que acontece no mundo lá fora. Como que elas não vão se contaminar se elas estiverem diante da arca, se elas estiverem na presença do Senhor. Então, a importância de nós estarmos diante da palavra de Deus, de nós trazermos as crianças serem ensinadas na palavra de Deus, porque no tempo certo o Senhor vai revelar para eles, vai se revelar. Vejam, Samuel não conhecia a palavra, não conhecia Deus. Deus falou com ele e ele ouviu ou não ouviu? Ele ouviu. Então, mesmo enquanto a criança ainda não tem uma experiência com Deus, ela ouve a voz de Deus. Como fariam as nossas crianças? Elas iriam correr para o pai e para a mãe. Eu escutei uma voz. Você me chamou? Aí o que o pai e a mãe vão responder? Não te chamei. Aí ele vai deitar lá de novo. De novo ele ouve a voz. De novo vai para o pai e para a mãe e pergunta. Então, quando as crianças estão naquele lugar de perceber, de conviver com quem Deus é, eles vão ouvir a voz do Senhor. E vai haver um momento certo em que Deus dá o estalo como deu em Eli, e Eli disse, é o Senhor. Vai lá e responde, fala que o teu servo te ouve. E ali então se abriram os olhos dele, ali se abriram os ouvidos. E aquele menino que entrou naquele lugar como uma criança, com probabilidade de ser ensinado no caminho errado, como é que ele saiu de dentro daquele lugar de comunhão, na presença de Deus? Como um profeta de Deus. Então, queridos, estar num lugar secreto, estar num lugar na presença de Deus, é o que vai fazer nós, primeiro, conhecermos a Deus, termos um encontro com Ele e sabermos o que Ele tem para nós. Sejam as crianças são muito mais sensíveis do que nós adultos, porque a nossa mente está sempre com 500.000 informações, mas as crianças não. Elas têm a mente mais limpa. Se elas se desenvolverem esse hábito de ter a cada dia a sua leitura bíblica, ou então de estar ali ouvindo um louvor, ouvindo uma ministração da palavra própria para ela, para o entendimento dela, o que vai acontecer? Vai haver um momento onde Deus vai falar e vai transformar e mostrar para que Ele chamou. Então, Samuel saiu daquele lugar como um profeta e colocou o que para Eli? O juízo que Deus já havia. Se vocês forem ler o capítulo 1 e 2, vão ver que quando os filhos de Eli começaram a adulterar, Deus levantou um homem da congregação, do povo, para dizer para Eli, os teus filhos estão fazendo isso, você não está corrigindo, você está desonrando o meu nome, eu te chamei para ser meu sacerdote, para que você me desse honra, e você está me desonrando. E aí Deus diz assim, aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desonram, não tenho nada com eles. Então, Eli havia sido advertido e não deu bola. Quando Samuel veio com a profecia, qual foi a reação de Eli? O que Eli disse? É Deus falando que ele faça o que ele quiser. Também não reagiu, também não houve arrependimento por parte de Eli. Ele não reconheceu a sua, vamos dizer, o seu menosprezo pela sua função sacerdotal. Ele não correspondeu a ela. Ele fez pouco caso das palavras de Deus. Que Deus cumpra, como quem diz, já estou velho mesmo. O que aconteceu, gente? Tudo se cumpriu. Aqui nós lemos no final do texto é que Deus continuou a aparecer em Siló e
manifestando a sua palavra através de Samuel. Então, aquele menino que entrou naquele lugar de improbabilidade de sair uma coisa boa, aquele menino, porque ele buscou estar na presença de Deus. Ele podia ter dito para Eli, não, eu tenho medo, né? Não vou ficar lá na tenda, vou ficar na casa junto com vocês, ou na tenda de vocês, e não naquela tenda. Mas não. Ele foi designado para dormir lá naquele lugar, e ele ficou lá dormindo, e ali ele cresceu na frente da presença de Deus. Saiu de lá como um profeta que foi reconhecido por todos como profeta, diz o texto, e como um sacerdote. O que é um sacerdócio? É alguém que se coloca entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Ouve a palavra de Deus e anuncia para o povo, ouve a situação do povo e leva para Deus. O que é o profeta? É aquele que traz a mensagem de Deus para o povo, seja a mensagem de repreensão, seja a mensagem, normalmente a mensagem do profeta é de exortação, de chamada de atenção, de que a palavra de Deus vai se cumprir, que a palavra de Deus não vai passar. Então, queridos, qual é a importância do lugar secreto nas nossas vidas? Qual é a importância de nós termos um tempo aos pés do Senhor, buscando a presença de Deus a cada dia? É somente naquele lugar, neste momento de comunhão, onde não é a hora que eu oro com meu marido, não é a hora que eu oro com os meus filhos, não é a hora que eu oro com um irmão, com uma irmã, não é a hora que eu estou aqui neste lugar. É aquela minha hora sozinha, como Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Isso não significa que eu tenho que entrar lá no meu quarto, lá e fechar a porta. Isso significa eu me separar de todas as outras coisas para ter um tempo exclusivo de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Onde é que Samuel estava? Diante da Arca da Aliança. A arca que tinha lá no Santíssimo Lugar, que representava a presença de Deus, ela tinha as tábuas da lei lá dentro, ela tinha o maná lá dentro e ela tinha a vara de Arão lá dentro. Todas as manifestações da aliança de Deus com o povo escolhido. Então, quando eu estou naquele lugar de intimidade, o Senhor vai me mostrar a aliança que Ele tem comigo. É ali que eu vou saber o que eu sou para o Senhor e o que Ele quer que eu seja. Queremos dons, queremos servir a igreja com dons, ai, que dom que eu tenho, não tenho dom nenhum. Vai para um lugar secreto. Vai lá e o Senhor vai falar contigo. Vai lá e Ele vai te dizer o que Ele tem para ti, de que forma tu pode servir ao próximo, ao reino de Deus, uns aos outros. É assim, gente, é neste lugar que nós precisamos ir. É para este lugar secreto, para este lugar de encontro, é para este lugar que o Senhor quer nos levar. A palavra diz, então, que neste lugar nós entendemos qual é a nossa identidade. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, o porteiro abre a porta para as ovelhas e chama pelo nome as ovelhas. Então, no momento em que nós estamos no lugar secreto, nós vamos ouvir a voz do Senhor nos chamando e dizendo, você é minha ovelha, você faz parte do meu rebanho, eu vou te conduzir, eu vou te guiar. É ali, naquele lugar de intimidade com Ele. O que mais que vai acontecer naquele lugar? Nós seremos transformados no homem interior, é o que diz
o texto de Efésios 3, que nós vamos ser transformados interiormente. O nosso homem interior vai ser iluminado quando nós estivermos diante da luz do Senhor, na presença dele. O apóstolo Paulo diz que nós seremos, quando nós contemplamos a face do Senhor, nós seremos transformados na sua semelhança pelo Espírito de Deus. Quando estamos neste lugar secreto. Que mais? Também nesse lugar secreto nós seremos confirmados com o propósito do Pai. Deus não permitiu que Samuel viesse somente para satisfazer o desejo da sua mãe, somente para que ela fosse mãe e tivesse, ai que bom, tenho um filho e estou realizada, dei um herdeiro pro meu marido e parou aqui. Não. Gente, cada criança aqui que Deus deu para vocês, cada filho que Deus deu para nós, tem um propósito para a eternidade. Tem um propósito do Pai. Por isso, vamos sim abençoar os nossos filhos para que eles tenham esse desejo de estar neste lugar secreto, neste lugar de ouvir a voz de Deus, para entender a sua identidade e a razão da sua vida. Senão, a vida não tem razão de ser. Senão, as pessoas, não acontece nada, ou as coisas não acontecem como elas gostariam, daí elas querem morrer. Ou então, acabam com a sua vida no meio só de prazeres mundanos, porque se prendem no aqui, no agora. Quero comer bem, quero beber bem, quero ter um bom trabalho, quero ter sucesso, quero ser reconhecido, quero gozar as minhas férias e esquecer do resto do mundo. Não, gente, existe um propósito maior. Nós podemos viver todas essas dádivas, trabalho, família, descanso, passeio, podemos viver tudo isso, mas existe um propósito maior para a nossa existência. Senão a Bíblia não diria que nós somos peregrinos e forasteiros. O nosso lar não é aqui como cantamos. O nosso lar é com Jesus por toda a eternidade. Mas nós precisamos descobrir isso, e isso só descobrimos no lugar secreto, estabelecendo ali vínculo de intimidade com Jesus, vínculo com a palavra dele, saindo dali para estabelecer vínculos com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que nós estabelecemos vínculos? Primeiro, gente, é orando pelas pessoas. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos orar, senão nós somos simplesmente aqueles que estão apagando o fogo da necessidade. O Senhor não se importa com as necessidades, porque Ele diz que Ele supre tudo. Mas Ele se importa sim com o nosso desejo de cuidar da outra vida. E tudo começa através da oração. Quando nós estamos naquele lugar de oração, aí o Senhor mostra o que nós devemos fazer. Por isso, Efésios 2 também diz que as boas obras Deus já preparou para que nós andemos dela. Não precisamos ficar inventando coisas. Agora vou fazer esse projeto para isso, para aquilo. Não, o Senhor já tem pronto. Nós só temos que parar e ouvir. Foi isso que ouvimos uma vez do Rafael, lá com todo o projeto da África. Ele deitava, dormia e acordava na madrugada, e Deus dava todo, deu até o projeto lá daquela base missionária que nós ajudamos na construção. Deus deu, Ele não é um arquiteto, Ele não é um engenheiro, e Ele desenhou. Deus deu as medidas. E está tudo lá, não tem erro. Esse rapaz do centro do desafio jovem aqui do Brilhante, Deus dá os sonhos para ele. E tudo que ele em 3 anos construiu ali é fruto do tempo que ele passa aos pés de Jesus. Ele disse para nós que Deus falou para ele: cuide dos meus, que eu estou cuidando de você e da sua família. E Deus supre a necessidade dele. Ele é um rapaz casado com 3 filhos, e Deus dá tudo. Uma das pessoas recuperadas lá através do trabalho, do encontro com Jesus, é filho de um dono de uma frota de táxi em Balneário Camboriú. Como gratidão, o pai deu
carro em perfeito estado, para que ele pudesse buscar as coisas, as doações, levar as pessoas para o tratamento, buscar. E o filho recuperado ficou tão tocado diante do gesto do pai de doar um carro, que o filho disse: então eu vou doar o meu tempo como motorista. Deus dá sonhos, Deus dá visão para aquele que está aos pés dele. Aí não há confusão, aí não há que voz é essa, será que é a voz do mundo, será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Não tem confusão, porque naquele lugar onde eu me separo de todas as outras vozes, eu vou ouvir a voz do Senhor. Amém? Gente, só concluindo, Samuel, ele entrou na presença de Deus como um simples menino e saiu de lá como um profeta de Deus e como um sacerdote. Como ele andou em obediência e fidelidade, ele foi levantado por Deus como um intercessor e como então um intermediário. Se vocês lerem o livro de Samuel, o que foi mais que ele fez? Ele foi juiz sobre Israel durante todos os anos da sua vida, fazendo aquele papel de julgar as causas e de ajudar o povo a adequar a sua vida à palavra de Deus. Quando o povo não quis, quando ele estava velho, e os filhos dele, infelizmente, sacerdotes também, não eram tão dedicados quanto o pai, o povo pediu um rei. E Deus disse para Samuel: vai ungir Saul e depois Davi. Então, Samuel foi um profeta, Samuel foi um sacerdote, Samuel foi um juiz, Samuel foi aquele que ungiu os reis de Israel. E era um menino criado no meio de todas as coisas ruins que nós podemos pensar em termos de influências, mas que estava dia e noite diante da presença de Deus. Olhando para nós hoje, gente, a partir de Jesus Cristo, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo e da ascensão de Jesus Cristo, estando assentado à direita do Pai, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Cada um daqui, cada um que está aqui, não foi chamado simplesmente para vir aqui ouvir uma palavra: essa eu gostei, vou pegar para a minha vida, aquela eu não gostei, não vou pegar, vou lá no outro lugar porque lá tem isso ou aquilo. Não, nós somos chamados para sermos sacerdotes. Primeira epístola de Pedro diz isso, que o Senhor nos comprou para sermos reis e sacerdotes para Deus. Ou seja, estarmos diante de Deus intercedendo pelas pessoas e ouvirmos a palavra de Deus e entregarmos para as pessoas quando elas precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de confiança. A partir de Jesus Cristo, todos nós fomos chamados para orarmos uns pelos outros. É assim que manifestamos o amor de Cristo, quando nós oramos pelos nossos amigos. É assim que as nossas tristezas vão-se embora. Lembram da história de Jó? Jó perdeu tudo. Tudo foi restituído a ele em porção multiplicada quando ele passou a interceder pelos seus amigos. Isso é uma função sacerdotal. Terceiro ponto, a partir de Jesus Cristo, cada um de nós recebeu um dom para serviço. Deus nos dá dons e talentos para servir. Você recebeu o dom de tocar um instrumento musical? Muito bem, pode até viver disso, mas, em primeiro lugar, consagre o teu dom a Deus. Você recebeu um dom para cantar, você recebeu um dom para pintar, você recebeu um dom para cozinhar, você recebeu um dom para costurar, seja lá o dom que Deus te deu. Consagre o teu dom a serviço. Dê uma parte do teu tempo. Tem trabalhos manuais que Deus te dá habilidade para fazer. Consagre isso. Oferte a primícia do teu trabalho para Deus. E aí nós vamos então vivenciar aquilo que Deus estabeleceu, que está escrito em Efésios 4. Quando cada um de nós colocar os dons e os ministérios, que são serviços, a serviço do corpo de Cristo,
nós vamos viver em unidade e vamos expressar quem Jesus é. E vamos estar então nos preparando para a volta dele. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Quando temos dúvidas a respeito de para que buscar um lugar secreto de oração, para que me separar do mundo tão cor-de-rosa ou do mundo tão feio que eu vivo para estar contigo. Senhor, nós não precisamos buscar razões. Essa história nos conta o que tu queres de nós e o quão valioso é nós nos colocarmos na tua presença a cada dia, a cada manhã. É tão bom, Senhor, podermos beber da tua água pura. É tão bom aprofundarmos as raízes, Senhor, para não sermos confundidos, como agora, como iniciei aqui falando a respeito, Senhor, de tantas pessoas que estão sendo enganadas através de falsos mestres, de falsos profetas, de falsas ideologias, de falsas filosofias, até dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, porque não aprofundam raízes, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos na tua presença, Senhor, pedindo perdão. Perdão por não priorizarmos o nosso tempo contigo. Perdão porque achamos que fica para depois. Hoje não dá, fica para mais tarde. Agora não tenho tempo, agora minha vida está agitada. Não, Senhor, perdão por isso, Senhor. Porque tu disseste que quando nós buscamos a ti, Senhor, nós recebemos da fonte, diretamente da fonte de água viva. E nós nos tornamos, de dentro de nós, jorra uma fonte de vida para a vida eterna, Senhor. Quando nós nos separamos, nós vamos ouvir a tua voz e vamos entender qual é a nossa identidade. Vamos entender que somos filhos, vamos entender que fomos escolhidos, que fomos amados, que fomos predeterminados por Deus para fazermos parte da família dele. Vamos entender que tudo que o Senhor nos dá de dom, de talento, de possibilidade, de bens materiais tem um propósito: edificar o reino, expandir o reino. E quando isso acontece, Senhor, nós estamos mais perto de Ti, cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus que fez tudo isso se tornar possível para nós. Hoje, Senhor, nós podemos contemplar a Tua lâmpada. Hoje nós podemos, Senhor, contemplar a Tua palavra. Hoje nós podemos ter revelação dela. Hoje nós podemos escutar a Tua voz nos mostrando o certo e o errado de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu propósito. Obrigada por isso, Senhor. Nós queremos, Pai, eu oro, Senhor, por mim, mas também por todos, para que exista a partir de hoje uma decisão de ter um tempo, um lugar secreto contigo a cada dia. Eu sei, Senhor, que quando há uma decisão no nosso coração, Tu mudas as circunstâncias para que isso seja possível. E eu sei também, Senhor, que na medida em que vamos vencendo dia após dia as dificuldades que vão vir, porque elas vão vir para nos impedir de estar diante de Ti, Tu nos segura pela mão e Tu nos leva adiante. Porque Tu, Jesus, és um caminho e Tu queres que a gente caminhe contigo até estarmos prontos para estarmos com o Pai, com o Filho e com o Espírito por toda a eternidade. Obrigada, Senhor. Louvamos a Ti pela Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, entre nos nossos corações e fique ali, Senhor, presente todos os dias dessa semana. Que a gente não se distraia querendo ouvir outras coisas. Não. Que a gente busque, Senhor, ouvir a Tua voz, dizendo aonde nós estamos e aonde Tu queres nos levar. E o que precisamos deixar para fora deste lugar secreto. E com o que precisamos entrar.
Na verdade, não temos nada para te oferecer, mas temos tudo, porque temos uma vida para entregar nas tuas mãos. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Louvado sejas. Santo tu és. Santo tu és. Amém, gente. Amém, Pai. Grande tu és, Senhor. Digno tu és. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Abençoa cada família aqui, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, com revelação cada vez mais profunda de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Pela graça de Deus, o Senhor nos permitiu hoje gravar. Então, vamos ouvir, gente. Vamos ouvir a palavra que Deus está derramando sobre nós. Vamos ser perseverantes em beber daquilo que Ele está derramando, até que a gente tenha a vitória sobre esse aspecto. Porque aí Ele nos dá um novo desafio e Ele vai nos levar cada vez mais adiante. Amém?